Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, sou professor de física e hoje nós vamos corrigir o primeiro simulado do projeto V11, projeto Missão, ok? Para a PRF. Bom, vamos lá, pessoal. Nós vamos corrigir aí as 5 questões desse simulado, ok? Dessas 5 questões, nós tivemos 2 questões referentes a movimento. Então, a gente teve aí 2 questões referentes à questão de atrito, à questão de trabalho, energia, e outras 3 questões sobre colisões, tá? E mais uma envolvendo, dentro dali das 3, uma envolvendo a questão de energia, tudo bem? Então, vamos para as questões, tá? Começando aí pela questão 33, pelas questões 33 e 34 desse simulado. Bom, pessoal, a 33 e a 34 começa com o seguinte texto, né? Você tem um texto motivador, aliás, você tem uma situação, um problema, e depois vem as 2 questões. Diz assim que um automóvel que é dotado de tração traseira, ele se desloca sobre uma pista seca, reta e plana. Considerando essas informações, essa situação, julgue os itens a seguir, tá? Na questão 33, a afirmação é a seguinte: o atrito entre os pneus traseiros e o solo é considerado de natureza estática, e o sentido desse vetor é contrário ao do vetor deslocamento do veículo. Primeiramente, você deve entender o que é o conceito de tração, tá? O conceito de tração, pessoal, é o que a gente utiliza para movimento dos veículos e o movimento, inclusive, das pessoas, dos animais, no geral, tá? Uma pessoa, para se movimentar, ela necessita ter tração nos pés. Assim como um veículo também, para se movimentar, ele precisa ter tração nas suas rodas, tá? Mas o que é essa tração, Felipe? A tração, turma, é a aderência desses objetos tracionadores ao solo que você está analisando. Então, no caso do veículo, para que ele tenha tração, necessito que ele tenha aderência dos seus pneus ao solo, ok? Então, o primeiro ponto é esse. Quando, obviamente, eu falo de tração traseira, eu estou falando para você que a aderência, ou seja, a força motriz que movimenta o veículo, né, que parte lá do motor, é jogada para as rodas, ela acontece nas rodas traseiras, tá? Então, tração traseira é basicamente isso. A gente joga a força do motor para as rodas traseiras e elas dão tração ao veículo, né? A tração em relação ao solo, beleza? Então, quando lembre-se, quando eu falar de tração, quando o texto falar de tração, é aderência, tá? É a roda ou o objeto motriz que tem a força realmente para impulsionar o veículo ou objeto que eu preciso, tudo bem? E aí ele fala que se desloca sobre uma pista seca, reta e plana, ou seja, não mencionou nada que eu tenho que desconsiderar o atrito, então eu tenho que considerar o atrito nessa questão. Tudo bem? Show de bola. Então, vamos lá. A questão 33, ela tem 2 afirmações. Importante você separar isso daqui, tá? A primeira afirmação é de que o atrito, né, entre os pneus e o traseiro e o solo é considerado de natureza estática. Essa é a primeira afirmação. Nós vamos verificar se ela está correta ou não. E mais uma, ou seja, mais uma afirmação. A segunda afirmação fala que o sentido desse vetor, ou seja, do vetor atrito, é contrário ao do vetor deslocamento do veículo. Então, nós temos que analisar 2 informações nessa questão. Se a natureza do atrito é estática e se o vetor do atrito ele é contrário ao sentido do deslocamento do veículo. Antes da gente começar a analisar isso, é necessário que eu entenda o que é o atrito, né? O que é essa grandeza aqui? O que é a grandeza atrito? Bom, pessoal, você utiliza o atrito o tempo todo e ele está presente o tempo todo em tudo que você realiza na sua vida, tá? Basicamente, o atrito ele é uma força que ocorre decorrente da junção das rugosidades das superfícies, né?
Agora eu falei bonito e vamos agora traduzir essa situação. Bom, pessoal, imagine que eu tenha duas placas, tá? Feitas de metal, com as superfícies perfeitamente não. Eu dei um polimento nessas superfícies, tá? Eu tenho duas placas de metal, tudo bem? Duas placas de metal. E aí eu coloquei elas uma em cima da outra, tudo bem? Para nós, né, visão macroscópica da situação, eu vou visualizar isso daqui e eu vou falar, show de bola, parte lisinha em cima de parte lisinha, show de bola. Só que se eu fizer uma fotografia microscópica disso daqui, eu vou entender que a realidade não é bem assim, tá? Existe a rugosidade da placa A e existe a rugosidade da placa B. Ô, Felipe, o que é isso? Galera, a rugosidade é basicamente a imperfeição, né? A imperfeição da superfície, porque por mais que a superfície seja lisa, ela possui imperfeições por causa da sua, devido à sua questão molecular. Então, isso aqui nunca vai ficar perfeitamente liso. Por mais que eu faça um polimento legal e tal, eu sempre vou ter uma espécie de atrito ali, tudo bem? Desculpa, uma espécie de rugosidade ali. Aí o que acontece, turma? A rugosidade, visão microscópica disso, tá? A rugosidade da peça A, ela meio que se une à rugosidade da peça B, né? E agora pensa isso em escala assim, total da peça, e isso gera uma situação de quê? De travamento, né? De mini travamento. É óbvio que isso aqui não é um travamento igual serra, né? Eu tenho duas serras assim, travou. Não, é um travamento microscópico. Só que esse travamento microscópico, pessoal, ele gera essa força que nós chamamos de atrito. E a natureza do atrito, ela é uma natureza de avacalhar, é uma natureza de espírito de porco, como diz a minha avó. Ela é uma natureza de tentar atrapalhar tudo que acontece aqui. Então, o que ocorre quando eu tenho o atrito? Se eu tentar movimentar essa placa A nessa direção aqui, o atrito vai falar assim, opa, negativo, eu não vou deixar você fazer isso. Eu vou exercer uma força no sentido contrário, tá? A sua iminência de movimento. Então, se eu quero me movimentar para cá, o atrito vai falar, opa, eu vou fazer força para o outro lado. Então, você deve entender que a força de atrito, ela é de natureza avacalhadora, vamos dizer assim. Ela quer avacalhar a situação de movimento do objeto tracionador. Tudo bem? Então, se o objeto A quer ir para a direção positiva, o atrito vai fazer o quê? O atrito vai fazer força no sentido contrário para realmente atrapalhar o movimento daquele objeto, ok? Tudo bem? E aí você pensa assim, Felipe, mas como é que eu reduzo o atrito então? Tendo um maior polimento daquela região ou então colocando uma espécie de filme líquido sobre esse material. E aí, no caso, que a gente faz, por exemplo, com o óleo, né? Quando você coloca o óleo sobre uma superfície, o óleo, as moléculas ali de óleo, ou até mesmo de água, elas ocupam parte desse espaço, né? Desses espaços intramoleculares, para que a gente tenha ali uma espécie de resistência a sobreposição do outro objeto. Então, imagina o seguinte, eu lancei óleo aqui na superfície B. O que vai acontecer? A hora que eu tentar colocar o A sobre o B, o filme de óleo vai atrapalhar essa aderência, ou seja, vai diminuir o atrito. É isso que acontece, por exemplo, quando você coloca óleo no carro de um motor. Você está colocando um filme ali nas partes metálicas para evitar o atrito direto das partes metálicas do pistão com a camisa do pistão. Tudo bem? É isso que acontece, por exemplo, na aquaplanagem. Quando chove bastante, a água ocupa os espaços intramoleculares ali da rugosidade, fazendo com que apareça um filme e gere uma resistência à aderência ao asfalto. Tudo bem? Entendido, então, o que é o atrito, vamos entender agora quais são as naturezas desse cara, beleza? Bom, pessoal, o atrito, ele possui duas naturezas. E quando eu falo de natureza do atrito, eu estou falando em relação
a movimento do objeto do objeto tracionador. Tudo bem? Do objeto tracionador. Muita atenção no que eu estou falando, tá? Porque isso vai ser importante lá na frente. Quando eu falo de natureza estática, eu estou confrontando com outra natureza que nós chamamos de natureza cinética, tá? Então, o atrito, ele possui duas naturezas, a cinética e a estática, tudo bem? Pô, Felipe, mas o que é isso? Estática a gente já vem do português que tem relação com alguma coisa parada, e é realmente isso. Então, quando eu falo assim, o atrito estático, é só lembrar de coisas em repouso, beleza? Quando eu falo de cinético, é o contrário, e até a própria palavra ela nos remete a isso, né? Cine, movimento. Então, quando eu falar de cinético, lembra de movimento. Energia cinética, energia do movimento. Atrito cinético, atrito quando eu tenho movimento. Mas, ô Felipe, movimento do quê? Pessoal, movimento da unidade tracionadora. Então, olha só, se eu tenho a placa A se movendo sobre a placa B, ó, eu tenho um movimento de um sobre o outro, eu vou analisar como se eu fosse o referencial B, tá? Então, o referencial, pessoal, ele, no caso, é o solo, é a superfície que você está se movimentando, ou pelo menos quer se movimentar. Então, quando eu falo para vocês assim, o atrito ele é cinético, é porque a superfície tracionadora está em movimento em relação ao solo ou à superfície que você quer se deslocar. Quando eu falo assim, atrito estático, a unidade tracionadora está em repouso, pelo menos naquele momento analisado, em relação ao solo. Tudo bem? Então, eu tenho duas naturezas, estática e cinética. A pergunta é, se os pneus, o atrito entre os pneus e o solo tem natureza estática ou cinética, na verdade, né, para a gente entender se vai ser verdadeira ou falsa afirmação. E aí, pessoal, vamos pensar numa coisa aqui. O veículo parar, tá? Você pensa assim, o pneu, ele gira, né? Então, é atrito cinético, não é natureza estática. Errado. Sabe por quê, pessoal? O pneu gira realmente. Só que ele gira para quem? Ele gira para quem analisa a situação de fora. Lembrem-se que eu devo analisar se é estático ou cinético com os olhos do solo, tá? Então, eu analiso em relação ao solo. E para o solo, sabe o que acontece? O pneu não se movimenta. Pensa como se você fosse o solo e o pneu estivesse passando sobre você. Sabe o que tem que acontecer ali em frações milimétricas, cabelésimas de segundo ali? O pneu, ele tem que, na verdade, estar em repouso sobre o asfalto, pelo menos naquele momento do toque, para que o carro se movimente, para que ele tenha tração. Tudo bem? Então, na verdade, a natureza do atrito aqui nesse caso não é cinética, e sim estática. Está correta a primeira afirmação, tá? Visualizar isso com o carro é mais difícil. Vamos tentar visualizar isso com os pés, porque a situação é análoga, tá? Então, o que vale lá para o pé vai valer aqui para os pneus. Pensa você andando. Pensa em você andando. O que você faz? Você pisa no chão, tá? Seu pé tá aderindo ali ao chão e você empurra o chão para trás. Olha só o que acontece. O seu pé se movimenta no chão enquanto você está dando um impulso para frente. Pensa só, ó, pisei no chão, empurrei o chão para trás e fui para frente. Uai, Felipe, peraí, meu pé não movimentou. Exatamente, o seu pé ficou, seu corpo foi, depois você pega o pé, joga para frente, pisa de novo, traciona e assim por diante. Repare, o seu pé não se movimentou enquanto ele está ali no solo. Ou seja, para o solo, há repouso da unidade tracionadora, ou seja, há atrito estático. Muito cuidado e muita atenção. Quando eu tenho pneus, quando eu tenho pés e coisas afins, eu provavelmente, em 95% dos casos, eu vou ter atrito estático, tudo bem? Então, está correta a primeira afirmação de que a natureza do atrito, no caso dos pneus, é de natureza estática, tudo bem? Ok? Bom, vamos para a segunda afirmação, que diz o seguinte: o sentido desse vetor
é contrário ao do vetor deslocamento do veículo. Atenção, o atrito ele é uma força que ocorre no sentido contrário da iminência de movimento do objeto tracionador. Quando eu estou dizendo isso, vamos pensar assim. Suponha que esse veículo queira ir, na verdade, nessa direção aqui, tá, turma? Ó. Então, o veículo queira ir na direção negativa do movimento. Tudo bem? O que eu preciso fazer com as rodas para que esse veículo se movimente para cá? Bom, as rodas têm que girar no sentido anti-horário, né? Aí isso vai de uma observação mesmo do dia a dia. Então você pensa o seguinte, pô, a roda gira no sentido anti-horário e o veículo se movimenta no sentido negativo para a gente aqui, né? Para a esquerda, basicamente. Tudo bem? Então, as rodas querem girar no sentido anti-horário. Agora, pensa só o solo vendo essa situação. Pensa só o atrito vendo isso. Uai, peraí, as rodas querem fazer esse movimento, as rodas querem ir para cá. Ah, velho, eu sou avacalhador, eu sou, na verdade, Joselito sem noção, o que eu vou fazer? Ah, eu vou exercer uma força no sentido contrário da iminência do movimento dessas rodas. Então, eu vou fazer uma força para o mesmo sentido do deslocamento do veículo, ou seja, a segunda afirmação está equivocada, está errada. Porque o sentido desse vetor, na verdade, não é contrário ao deslocamento. Na verdade, ele é o mesmo sentido do deslocamento. Tudo bem? Se você fizer essa mesma afirmação com os pés, você vai entender que dá exatamente a mesma. Porque, olha só, vamos pensar no caso do pé. Quando você quer se movimentar, você força os seus pés para trás. Então, para onde que o seu pé quer deslizar? O seu pé quer deslizar para trás. O que a força de atrito faz? Ah, filho, eu vou exercer uma força para o sentido contrário da iminência do movimento do seu pé. Então, se eu quero ir para trás, o pé quer ir para trás, aliás, eu vou fazer uma força para frente, no mesmo sentido do seu deslocamento. Show de bola? Bom, nós temos uma afirmação correta e uma errada, ou seja, a questão 33 está incorreta, está errada. Tudo bem? Então, questão 33 está equivocada, está errada. Show de bola? Bom, entendido isso, vamos para a questão 34. Tudo bem? A questão 34, turma, diz assim: considerando a situação descrita pelo texto, ou seja, um automóvel de tração traseira se movimentando por uma pista seca, reta e plana, e desprezando qualquer ação de forças externas ao veículo, ou seja, resistência do ar e afins, é correto afirmar que o trabalho realizado pelo veículo para ir de 0 a 54 km por hora é o mesmo para ir de 54 km por hora a 108 km por hora, tá? Bom, pessoal, muita gente que observa essa questão pode virar e falar assim, ah, trabalho, cara, trabalho é dificuldade de realizar certa coisa ou facilidade de realizar certa coisa. Muita gente faz essa afirmação de que trabalho, na verdade, é a facilidade ou dificuldade de realizar certa tarefa. Muito cuidado com essa afirmação, porque não funciona bem assim, tá? Trabalho, pessoal, é uma grandeza física. E, como tal, na verdade, ela não pode ser tão simplificada a esse ponto de, tipo assim, a facilidade ou dificuldade de realizar tal tarefa. Não é bem assim, tá? O trabalho, ele tem a sua fonte, a sua origem dentro do conceito de energia, tá? Então, a gente tem ali a questão de energia gasta para realizar certo deslocamento, certa força e tal, mas não é dificuldade e facilidade de realizar tal tarefa. Muito cuidado com isso, porque se você analisar dessa forma, você vai virar e vai responder assim, ah, já que ele para ir de 0 a 54 e de 54 a 108, eu tenho a mesma variação de velocidade, ah, cara, o trabalho vai ser o mesmo, a facilidade ou a dificuldade de realizar essa situação vai ser a mesma. Então, o que você vai lá e responde? Que a questão está correta. Só que a gente tem que provar se isso realmente está certo ou está errado, tá?
Se o trabalho de 0 a 54 for o mesmo de 54 a 108, ok, a dificuldade é a mesma, estamos quites, beleza. Mas e se não for? E se for diferente? Então, nós vamos provar aqui se isso é igual, se é diferente, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou calcular o trabalho realizado para ir de 0 a 54 e o trabalho para ir de 54 a 108. Então, eu tenho dois trabalhos. Esse aqui eu vou chamar de trabalho 1, tá? E esse eu vou chamar de trabalho 2. Trabalho eu posso usar tanto tal quanto W, tá, pessoal? Aqui eu estou usando tal né? Eu já uso o tal normalmente, então eu vou usar o tal, beleza? Bom, o trabalho, como é que ele é calculado? Bom, eu posso calcular trabalho de duas maneiras. Eu posso calcular pegando a força, multiplicando pelo deslocamento e multiplicando pelo cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Só que eu tenho um problema. Tenho força? Não. Tenho deslocamento? Não. Tem um ângulo entre força e deslocamento? Menos, tá? Aliás, eu até tenho, mas, enfim, não vem ao caso. Mas eu não tenho força nem deslocamento. Dá para achar? Vai dar muita complicação e eu também não vou conseguir achar. Ou seja, essa fórmula é ruim. Não dá para a gente achar por essa fórmula, tá? A dica é a seguinte, pessoal. Te deu velocidade, vem para essa segunda fórmula, tá? Porque provavelmente vai dar certo. Que é a de variação de energia cinética, ok? Então, o trabalho pode ser calculado pela variação de energia cinética nos trechos. E o que é isso, galera? Variação de energia cinética. Variação de energia cinética é energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? Felipe, como é que eu calculo a energia cinética? Cara, energia cinética é a massa do objeto vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. É assim que a gente calcula energia cinética, tá? Bom, já que eu vou calcular trabalho, turma, pela variação da energia cinética, vamos abrir essa fórmula, né? Eu vou abrir essa fórmula aqui, ó. Então, acompanha comigo aqui embaixo. Trabalho, então, é igual, já que é igual a variação de energia cinética, ou seja, cinética final menos inicial, eu vou fazer o seguinte, massa vezes velocidade final ao quadrado, dividido por 2, tá? Menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Essa formulinha vai servir tanto para 0 a 54, como 54 a 108. Tudo bem? Turma, como eu tenho o m sobre 2 em comum nos dois termos, eu vou colocar em evidência. Então, vai ser o seguinte, trabalho é igual a m sobre 2, tá? Vezes velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado, parênteses. Então, para calcular o trabalho dentro dessa questão, eu vou utilizar essa equação aqui, beleza? Lembrando que eu tenho dois trabalhos a serem calculados. Eu tenho o trabalho de 0 a 54 e o trabalho de 54 a 108. Se os resultados forem iguais, show de bola, a questão está correta. Se os resultados forem diferentes, a questão está errada. Show de bola? Então, vamos lá. Só que antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Esses dois valores aí, esses valores que estão aparecendo de velocidade na sua tela, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para serem transformados, tá? Por quê, Felipe? É que esses valores, eles são comuns, tá? Quando a gente transforma, eles virarem números mais bonitinhos, virarem números mais acessíveis. Então, o que eu vou fazer antes de começar o cálculo todo? Cara, transformar isso. E outra, pessoal, quando eu falo de trabalho, energia, dificilmente, raramente, eu vou usar velocidades em quilômetros por hora. Atenção a isso. Questões de trabalho, questões de energia, utilize a velocidade em metros por segundo, tá? Nada de ficar usando em quilômetros por hora. E esses valores estão na cara que querem ser transformados. Por quê, Felipe? É que o seguinte, pessoal, 18, 3,6, 7,2, 54, 72, 90, 108, 144 são números que, quando transformados em metros por segundo, dão números redondos, tá? Então, olha só, como é que eu faço isso, Felipe? Basta pegar o valor lá que eu tenho em quilômetros por hora e dividi-lo por 3,6.
E 54 dividido por 3,6 dá 15. Então, eu tenho 15 metros por segundo, tudo bem? 108, pessoal, 108 dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo. Show de bola? Então, a partir de agora, eu vou usar 15 e 30 como os valores de velocidade. Show de bola? Vamos lá, então. Trabalho 1, galera. Trabalho 1 vai ser o seguinte. A fórmula final é essa daqui embaixo, tá? Então, ó, massa do veículo que eu não sei, dividido por 2, vezes velocidade final. Aqui eu estou calculando só do trecho 0 a 54, que é o trabalho 1, tá? A velocidade final, pessoal, é 54, que a gente já transformou para metros por segundo e é 15. 15 ao quadrado menos a velocidade inicial, que é 0, 0 ao quadrado. Tudo bem? Então, o trabalho 1 vai ser igual a massa do veículo, que nós não sabemos qual é o valor, dividido por 2, vezes 15 ao quadrado, vai dar 225. Tudo bem? Então, eu vou ter que o trabalho 1 ele é igual a 225m dividido por 2. Trabalho 1, então, ele é igual a 112,5m, tá? Então, esse é o trabalho 1. Show de bola? Ô, Felipe, mas esse M aí, cara, ele é uma incógnita. Eu não vou saber o valor do trabalho 1. Ok. Mas é porque é o seguinte, eu não quero saber o valor disso aqui. Eu quero comparar o trabalho 1 com o trabalho 2. Se ambos tiverem valores iguais, show, questão está correta. Se ambos tiverem valores diferentes, questão errada. Então, pouco importa o valor de M. Eu não quero saber o valor de M. Eu só quero entender se o trabalho 1 é igual ao trabalho 2. Show de bola? Então, vamos lá para o trabalho 2 agora, calcular o trabalho 2. Se ele der 112,5m, questão correta. Se ele der diferente disso, questão errada, tá? Então, ó, trabalho 2 vai ser M sobre 2 vezes, aqui é de 54 a 108. Velocidade final, 30, aí a gente eleva ao quadrado, menos 54. E 54 a gente já passou para metros por segundo, dá 15. 15 ao quadrado, tudo bem? Então, o trabalho 2 vai ser M sobre 2 vezes 900 menos 225. Trabalho 2 vai ser igual a M sobre 2 vezes 675. Trabalho 2 é igual a 675M sobre 2. Trabalho 2 é igual a 337,5M. Bom, valores diferentes. Então, o trabalho 1, ele é diferente do trabalho 2. Então, a questão está incorreta, está errada. Tudo bem? Notem que a gente encontrou trabalhos diferentes. Aí você pensa assim, pô, Felipe, mas a variação da velocidade foi igual. Só que, pessoal, notem que a energia cinética, ela tem o valor de velocidade ao quadrado. Tudo bem? Então, como esse valor de velocidade ele é ao quadrado, essa variação ela não ocorre de maneira linear, como aparenta acontecer. Então, de 0 a 54 parece muito bonito, né? Que é a mesma coisa de 54 a 108, mas não é, porque a energia cinética ela tem velocidade ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente vai ter provavelmente o maior deslocamento de 54 a 108 do que de 0 a 54. E como o deslocamento ele tem relação com o trabalho, se eu tenho um deslocamento maior lá de 54 a 108, eu vou ter um trabalho maior do que de 0 a 54, tá? Então, muito cuidado, pessoal, ao afirmar que o trabalho é dificuldade ou facilidade de resolver certo serviço. Não é bem assim que funciona, vocês viram aqui agora, tá? Então, o trabalho não é igual, ou seja, a afirmação está incorreta. Tranquilo? Então, questão 33 errada, questão 34 errada. Show de bola? Bom, vamos partir agora para as questões 35, 36 e 37, que são referentes ao mesmo problema. Beleza? Bom,
Vamos lá. A questão diz o seguinte. Um projétil, deixa eu só aqui, ok? Vamos lá. O projétil de massa igual a 5 gramas sai do cano de um revólver com velocidade constante. Isso aqui é importante, tá? Porque significa que não teremos aceleração, tá? Constante V1, se alojando em um bloco inicialmente em repouso. E aí deu a massa do bloco. E preso ao teto por um cabo inextensível. Ou seja, pessoal, ele não distende, tá? Não estende, não comprime, ele fica ali suave na nave. Como mostra a figura. Sabendo que após a colisão do projétil, o conjunto bloco e projétil atinge a altura máxima de 5 centímetros, julgue os itens a seguir, desprezando qualquer tipo de resistência do ar e possíveis atritos. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Aqui ainda teve um boi, uma colher de chá, tá, turma? Porque é o seguinte, eu poderia muito bem não ter informado o valor do atrito, da gravidade, e esse valor aqui seria 9,8, tudo bem? Então, muito cuidado. Se uma questão ou em uma prova eu não informar o valor da gravidade, você tem que utilizar 9,8, tá? Tranquilo? Show de bola? Bom, então, antes de começar cálculo, jogar na fórmula, tal, a física não funciona assim. Para você entender, para resolver questões de física, você tem que entender o que está acontecendo. Tá? Não basta você simplesmente jogar na fórmula, usar a fórmula mágica, não existe isso dentro da física. Entenda a situação. Projétil sai do revólver. Projétil se desloca a uma distância com a mesma velocidade, bate no bloco, penetra no bloco e adentra ali, aloja dentro do bloco. Os dois se movimentam, atinge a altura máxima de 5 centímetros. Ok? Essa é a situação. Analisando de perto isso, eu tenho uma colisão do projétil com o bloco. É importante você saber a natureza dessa colisão. Reparem que o projétil alojou no bloco. Ou seja, quando eu tenho isso, eu tive que causar dano ao bloco, provavelmente ao projétil. Ou seja, eu tenho uma colisão inelástica nesse movimento. Tudo bem? Tranquilo? E aí depois o conjunto sobe, chega numa certa altura, tá? Que é de 5 centímetros, que é a máxima, e depois, obviamente, ele vai descer. Show? Tranquilo? Então, eu tenho uma situação que é dividida em duas. Situação antes da colisão, situação depois da colisão, tá? Galera, quando eu falo de colisões, eu tenho que lembrar na hora que isso envolve duas grandezas muito importantes na física. Quantidade de movimento e energia cinética. Tudo bem? Então, ó, quando tratar de colisões, quando tratar de pêndulo balístico, que é essa situação, lembrem dessas duas grandezas, quantidade de movimento e energia. E pode, inclusive, incorrer em uma terceira, que é o impulso, mas não é o caso dessa questão, tá? Essa questão eu só vou precisar de quantidade de movimento e de energia, ok? A quantidade de movimento, pessoal, ela é uma grandeza física que envolve a massa e a velocidade do objeto. É o que causa, basicamente, aliás, é a grandeza responsável por você ter um maior recuo da arma quando você dá um tiro de 12 do que um tiro, por exemplo, com 38, né? E, óbvio, tem a ver com a massa do projétil e a velocidade com que ele sai do cano do revólver, tá? Essa quantidade de movimento, pessoal, nós chamamos de momento linear também, é definida por massa vezes a velocidade. Ou seja, quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Um outro exemplo disso é você, por exemplo, se movimentar em um skate. Pô, Felipe, mas não é ação e reação? Você pisa no chão, empurra para trás, o skate vai para frente? Sim, também, tá? A quantidade de movimento ela tem relação com ação e reação, mas, vamos dizer, a quantidade de movimento é o projeto disso, da ação e reação, é o cálculo desse processo todo, tudo bem? Bom, mas vamos lá. Galera, a quantidade de movimento, seja colisão elástica, seja colisão inelástica, ela sempre se conserva. O que quer dizer isso, Felipe? Quer dizer o seguinte, que a quantidade de movimento antes da colisão
é igual à quantidade de movimento logo após a colisão. Então, no milésimo de segundo que eu tiver a colisão aqui depois do alojamento, eu vou ter a mesma quantidade de movimento que antes. Show de bola? Então, ó, no momento em que o projétil, pá, né, se alojou ali e os dois entraram em movimento, eu vou ter a mesma quantidade de movimento que antes. Show de bola? Então, o que é a quantidade de movimento do sistema? A quantidade de movimento do sistema, pessoal, é a quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do bloco. Tá? Então, é a quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do bloco. Essa grandeza aqui, ela se conserva antes e imediatamente após a colisão. Show? Tranquilão? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Já que eu preciso achar, né, dentro do texto alguns padrões, eu vou analisar a questão 35 para ver o que ele está me pedindo. Ó, questão 35. A velocidade com que o projétil sai do revólver é inferior a 400 km por hora. Pô, mas qual que é essa velocidade? Essa velocidade é o V1, é a V1, tudo bem? Então, o que ele quer saber, pessoal, é o valor de V1, para comparar com o 400. Ele está querendo saber aqui de vocês se essa velocidade é menor, maior ou igual a 400. Tudo bem? Para saber se a afirmação está correta ou está errada. Bom, vamos lá. Para eu conseguir saber isso, eu vou ter que recorrer à quantidade de movimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a quantidade de movimento do sistema antes, tá? E comparar com a quantidade de movimento do sistema depois. Ô, Felipe, mas não são iguais? São, mas vocês vão ver o que eu vou arrumar aqui, beleza? Quantidade de movimento do sistema antes, tá? Antes da colisão. Ela vai ser como? Quantidade de movimento do projétil, que é o quê? Massa do projétil vezes a velocidade do projétil, que é V1, tá? Então, essa é a quantidade de movimento do projétil, mais a quantidade de movimento do bloco. Qual que é, pessoal? É a massa do bloco vezes a velocidade do bloco. Galera, antes da colisão, qual que é a velocidade do bloco? É 0. Então, isso aqui, inclusive, vai dar quanto? Vai dar 0. Show? Ou seja, a quantidade de movimento do sistema antes, vou abreviar o A aqui, vai ser o quê? MP, massa do projétil, vezes a velocidade 1, que é a velocidade com que ele sai do cano do revólver, tá? Guarda essa informação, daqui a pouco nós vamos usá-la. Ô, Felipe, mas por que você já não colocou o valor da massa? Dica para vocês de matemática e de física. Nunca coloque os valores de cara, principalmente esse tipo de questão. Sabe por quê? Porque quando você coloca os valores, você polui o seu texto, você polui o seu desenvolvimento. E essa poluição pode levar você a erros, tá? Você pode, às vezes, copiar um número errado, copiar alguma coisa errada, fazer uma conta que não deveria. Então, sugiro a vocês que deixem indicado, porque lá no final, quando você não tiver mais para onde correr, aí sim você coloca o valor e aí você sai daquilo ali, beleza? Bom, vamos calcular agora a quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Depois da colisão, pessoal, aconteceu o quê? O projétil alojou aqui no bloco, tá? E os dois entraram em movimento solidário. Então, a quantidade de movimento do sistema continua com a quantidade de movimento do projétil mais do bloco, não é isso, Felipe? Exato. Agora, eu vou ter a quantidade de movimento do projétil mais do bloco, como antes. Só que olha só o que acontece aqui agora, ó. Quantidade de movimento do sistema vai ser o quê? Vai ser massa do projétil vezes a velocidade... desculpa, aqui, ó. Deixa eu apagar, cometi um errinho aqui, peraí. Agora a quantidade de movimento do sistema vai ser o quê? Ó, já que eu tenho os dois juntos, os dois agora estão formando um corpo só, a massa agora vai ser a soma dos dois. Então, eu vou ter o quê? Massa do projétil mais massa do bloco vezes a velocidade 2. Ô, Felipe, que velocidade 2 é essa? Pessoal, a velocidade 2 é a velocidade que ele ganhou imediatamente após a colisão do sistema.
Então, essa é a velocidade 2. É aquela velocidade que ele vai iniciar o movimento. Tudo bem? Essa é a velocidade 2. Então, ó, QS é igual a V2 vezes MP. Desculpa, V2 vezes MP mais MB. Show? Pessoal, QS antes, ele é igual ao QS depois. Ou seja, eu vou igualar o lado direito dessa forma com o lado direito dessa daqui. Eu vou ter o seguinte, MP vezes V1, que é igual a MP mais MB vezes V2. Turma, o que eu quero achar? Eu quero achar V1. Então, eu jogo o que não for V1 para lá. Então, V1 é igual a MP mais MBzão vezes V2 dividido por MP, massa do projétil. Ok? Bom, Felipe, agora é só colocar os valores, né? Por enquanto não. Sabe por quê? Galera, eu tenho V2. Em algum momento aqui, eu tenho V2, que é a velocidade ali, ó, velocidade no cabelésimo de segundo que eu tenho a colisão? Não. Então, se eu não tenho V2, eu não consigo achar V1 ainda. Eu tenho que agora fazer o quê? Eu tenho que agora achar o V2. E aí é que vem o pulo do gato. Pessoal, quando o projétil atingiu o bloco, os dois entraram em movimento, tá? E eles chegaram a uma altura máxima de 5 centímetros. Quando eu te digo que é uma altura máxima, eu estou te dizendo que a velocidade aqui ela foi 0. Tá, Felipe, mas o que isso importa? É que aqui, galera, eu vou ter uma transformação de energia. Tudo bem? Eu tenho energia cinética do conjunto bloco e projétil sendo transformada em energia potencial gravitacional do conjunto bloco-projétil lá em cima. Então, aqui embaixo, eu tenho uma energia cinética sendo transformada em uma energia potencial gravitacional. Como eu não tenho atrito, como eu não tenho resistência do ar, eu não tenho nada, eu posso afirmar que a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional. Ou seja, eu posso dizer que, acompanhe comigo aqui embaixo, ó, eu posso dizer que energia cinética, né, é igual a potencial gravitacional e que m vezes v ao quadrado sobre 2 é igual a m vezes g vezes h. Como a massa que eu estou analisando é a mesma, que é a massa do conjunto bloco e projétil, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar essas duas massas. Então, v ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h. E aí, passando o quadrado para o outro lado, ele vira raiz, né? Eu vou ter o quê? V é igual a raiz de 2gh. Tudo bem? Ô, Felipe, mas que velocidade é essa? É a velocidade da energia cinética imediatamente após a colisão, que é quem? É V2. Vamos pensar? Eu tenho altura máxima? Tenho. Eu tenho gravidade? Tenho. Então, fechou com 10. Eu vou conseguir achar a minha velocidade 2 para achar V1. Então, vamos lá. V2 vai ser igual a raiz de 2 vezes a gravidade, que é 10, o texto me informou isso, vezes a altura. Pessoal, a altura máxima atingida é 5 centímetros. Cuidado com isso aqui. Eu não posso usar centímetros em um texto que me deu gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que transformar esses centímetros para metro. Como é que eu faço isso? Divido o valor por 100. Tudo bem? Então, eu vou ter o quê? 0,05, tá? 0,05 vezes 10, 0,5. 0,5 vezes 2, V2 é igual ao quê? Raiz de 1. Raiz de 1, todo mundo sabe que é 1. Então, eu tenho 1 metro por segundo de velocidade. Tudo bem? Então, eu achei qual é o valor de V2. Agora sim, eu jogo na fórmula de V1, que nós desenvolvemos lá atrás, e eu vou achar o V1. Então, V1 é igual a MP mais MB, pessoal, vai dar quanto? Olha só, o MB é 495. O MP, o MP é
o MP, ele é 5 gramas. Então, 495 mais 5 gramas, vou ter 500 gramas, tá? Então, eu vou ter 500 gramas. Pessoal, só que é o seguinte, eu vou ter que transformar isso em quilos, tá? Como é que eu faço para transformar isso aqui em quilos? Eu divido por 1.000. Então, 500 dividido por 1.000, 0,5, tá? 0,5 vezes 1 dividido por massa do projétil. Quanto que é a massa do projétil? 5 gramas. Passando para quilos, que é dividindo por 1.000, 0,005. Tudo bem? Então, V1, galera, é o quê? 0,5 dividido por 0,005. Tranquilo? Corta o zero, corta o zero, corta o zero, joga ele para cima, corta o zero, joga ele para cima e divido. 500 por 5 vai dar 100. Então, a velocidade V1 que o projétil sai do revólver é 100 metros por segundo, tá? Ah, Felipe, show de bola, então a questão está correta. Calma, pequeno gafanhoto. Você tem que comparar metros por segundo com quilômetros por hora? Óbvio que não. Se você fizer essa comparação, você vai errar. Então, eu tenho que transformar o metro por segundo para quilômetros por hora. Como é que eu faço isso? Multiplico por 3,6. 100 vezes 3,6, 360 quilômetros por hora. Bom, galera, a velocidade V1 com que o projétil sai do revólver é 360 km por hora. Ela é inferior a 400? Correto. Então, a questão está correta. Beleza? Questão 35 está correta. Show de bola? Beleza. Questão 36. Aí a questão 36 e a 37 são questões teóricas, tá? Na colisão entre o projétil e o bloco, tem-se a conservação do momento linear do sistema? Perfeitamente. Sabe por quê, pessoal? Porque isso é uma colisão inelástica. Pessoal, sendo colisão inelástica, sendo colisão elástica, eu vou ter conservação do momento linear. O que eu não tenho, tá, numa colisão inelástica é a conservação da energia cinética. Muito cuidado, a questão quis incorrer você num erro disso. O que eu não tenho numa colisão inelástica é a conservação de energia cinética. Óbvio, quando o projétil entra dentro do bloco, ele sofre uma transferência de energia para outra forma. Vai transferir a energia do projétil para causar o dano, para gerar calor, para gerar luz, para gerar barulho, formas de energias diferentes. Então, eu vou ter dissipação de energia. Então, a energia não se conserva, mas o momento linear sim. Por quê? O momento linear, pessoal, ele se conserva, não importa o tipo de colisão. Não se esqueçam disso, beleza? Então, a 36 está correta. 37. O conjunto possui energia cinética igual a zero no ponto igual a 5 centímetros. Pessoal, quando o conjunto atinge 5 centímetros, ele atinge a altura máxima, ou seja, a altura em que a velocidade é zero. Galera, energia cinética depende do quê? Depende, olha aqui, acompanha comigo aqui no quadrinho. Energia cinética depende de velocidade. E como ela depende de velocidade para existir, se isso aqui for zero, então imagina que isso aqui é zero, eu vou ter 0 vezes m, zero. 0 sobre 2, zero. Ou seja, a energia cinética vai ser zero. Está corretíssima essa afirmação da 37. Então, 35, 36 e 37 estão corretíssimas. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Corrigimos aí as 5 questões, só lembrando, 33 e 34 as questões estão erradas, 35, 36 e 37 as questões estão corretas, ok? Qualquer dúvida que tiverem, postem nos comentários, podem me perguntar também no Instagram, eu coloquei o meu Instagram aqui também na descrição do vídeo, tá? Então, estou aberto à disposição total de vocês para ajudá-los nesse momento de início de estudos aí para o próximo certame da PRF, tá ok? Sejam fortes, sejam constantes, estamos aí para ajudar. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá? Muito obrigado também ao Projeto Missão pela oportunidade. Estamos aí para ajudar no que for preciso. E é isso. Pessoal, valeu, forte abraço, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal!